Eu acho que sim. Eu acho que aqui no plano nacional há uma rearticulação da direita, né, com os setores, vamos dizer, que a gente chama de centro, que não é centro, é direita também, né? Mas assim, com a direita talvez mais moderada, seja a expressão, não sei. Mas esses campos de direita estão se reunindo, a extrema-direita com a direita moderada, em torno, na minha opinião, do lance, vamos dizer, da ideia de ter um cara que nem o Tarcísio. E, portanto, o Bolsonaro, no plano interno, acho que ele está indo para o isolamento, sabe, Kiko? Ele é muito forte, tem muito apoio na população, e ele é um elemento, a base de apoio dele é muito importante nessa nova configuração. Mas eu acho que há um setor à direita aí que não pretende que seja Bolsonaro o candidato. E estão se reunindo em torno do Tarcísio. Acho que ele é o grande nome que está surgindo aí da direita para disputar a presidência. A gente corre o risco de ter uma frente, aí vamos chamar de frente conservadora, em torno dele. Isso é muito pesado e eu acho que isso, inclusive, altera a questão da relação política com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que gente que defendeu a democracia contra o bolsonarismo no Supremo tende a se alinhar com o Tarcísio. Né? Então, acho que isso deve mudar, inclusive, as posições lá. Um exemplo, para mim, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo ministro Alexandre, a decisão dele na questão do decreto não foi do decreto do presidente Lula, lá do IOF, não foi uma decisão equilibrada. Né? Porque quando ele suspende os dois decretos, ele está só suspendendo um. Porque o decreto legislativo tinha uma finalidade concreta. Era suspender a eficácia do decreto do executivo. Quando ele suspende o decreto do executivo, ele está legitimando a conduta do legislativo. Tanto que o legislativo elogiou a conduta dele. Né? Elogiou a adesão dele. Então, ele tem uma aparência de estar suspendendo os dois decretos, mas na realidade só suspendeu um, decreto do presidente Lula. Né? Quer dizer, ou seja, se alinhou com o legislativo nessa questão. A Globo também tem se alinhado com o legislativo nessa questão, porque isso mexe com o interesse do capital financeiro. Né? Então, eu acho que está tendo, mas isso tem um significado político, na minha opinião, que é um realinhamento das forças no Brasil. Né? Um realinhamento em torno de uma candidatura que isole o Bolsonaro à direita e que liquide com a esquerda. Então, eu acho que é esse o projeto que está em andamento. Talvez eu esteja enganado, né? Não sei, eu não sou muito bom dessas análises políticas. Né? Você achou que foi uma derrota para o governo? Aquilo foi o Alexandre de Moraes chamando para conversar e, de certo modo, Foi abaixando uma derrota ali. do governo. Né? Foi uma derrota. Não, Foi. veja, é Não, simples o raciocínio. O decreto legislativo, ele suspende o decreto do executivo. Quando o ministro Alexandre suspende os dois, é mera retórica. Ele só está suspendendo do executivo. Porque a função do decreto legislativo é suspender a eficácia do decreto executivo. A ordem do ministro Alexandre substituiu o decreto legislativo nessa suspensão da eficácia do decreto do executivo. Ou seja, está tendo vigência a decisão do legislativo. Ela está tendo vigência, porque está suspenso o decreto do presidente Lula, que é o que não poderia ocorrer, na minha opinião. É uma invasão tremenda da competência do executivo e, pior, pelos fundamentos que deu o decreto, uma invasão da competência do Supremo também. Porque quem controla a constitucionalidade é o Supremo e deve fazer isso através de um procedimento próprio. Então, realmente, eu acho que houve ali um alinhamento do ministro Alexandre com o Hugo Mota, né, e com esse segmento político. Eu acho que isso tem um sentido, me parece, um sentido que é mais do que um meramente jurídico. Há um alinhamento aí político, porque juridicamente a adesão dele é equivocada, me desculpe. O decreto legislativo é evidentemente inconstitucional. O Supremo, na época do governo Bolsonaro, já tinha reconhecido numa situação semelhante a inconstitucionalidade desse tipo de decreto quando ocorre dessa forma que ocorreu. Né? Então, no plano jurídico, não há nenhuma fundamentação adequada. É meramente político o ato dele. É um ato, para mim, que aponta para algo mais intenso, que é a construção de uma candidatura que leva ao isolamento do Bolsonaro, né? No campo da direita, e construção de outra alternativa de direita para ocupar o espaço do Bolsonaro, que para mim é o Tarcísio. Sim. Né? Está dado, né? Está dado. Uhum. Inclusive com apoio de Globo, vem um apoio forte aí, né, na sociedade. Uhum. Uhum.
Perfeito. Quer dizer, vai ser uma luta bastante complicada também nesse cenário internacional, porque tem um realinhamento em torno do Tarcísio, que foi ovacionado no evento de Gilmar Mendes em Portugal, se não é bom lembrar disso. Ah, é bom. Né? E também agora com essa manifestação aberta do Trump em favor do Bolsonaro, né? O que você acha? Eu acho que o Trump ele está fazendo isso por causa dessas coisas de BRICS, para dar uma reação, porque ele é um sujeito bem informado, né? Tem lá a maior agência de inteligência do mundo. Ele sabe que o Bolsonaro está indo para o isolamento aqui no Brasil, né? Que vai ter um realinhamento das forças de direita. Me parece que é o que vai haver. Uhum. Então, ou pelo menos que há essa chance, que há essa possibilidade, né? Então ele faz isso aí para poder criar inconveniente para o governo no apoio ao BRICS, etc. Uhum. O que você achou dessa campanha do governo de uma espécie de volta às origens, sair de uma mensagem de esquerda, pobres contra ricos, envelopado nessa história do IOF e que está dando resultado nas redes sociais? Como você enxerga isso? Eu enxergo que é o futuro da esquerda. A gente vai ter que, nesse pós aí, Lula, recuperar nossa identidade, né? Porque a gente perdeu, né? Não só no Brasil, né? Vamos reconhecer no mundo, né? A esquerda perdeu. A gente já falou disso a semana passada. Então, eu acho que isso aí é um passo na recuperação da nossa identidade, que é uma identidade de quem se alinha com setores que são explorados. A exploração não deixou de existir, né? É que há um momento muito grande do avanço ideológico da direita no ambiente social, né? Com valores, né, culturais, etc., de direita e extrema-direita circulando aí com muita intensidade. Agora a gente precisa fazer os nossos circular também, então acho que é isso mesmo, né? Convenhamos, não há nenhum trabalhador no Brasil que desconheça o poder nefasto dos bancos, por exemplo, no nosso país. Pode não ter detalhe, a pessoa pode não saber o impacto disso no orçamento, etc., mas que tem. Né? E as pessoas sabem disso. Então, quando a gente fala isso, a gente começa a recuperar um diálogo com a sociedade, né? Em torno dos nossos valores, da nossa forma de ver o mundo. Né? Uhum. Eu acho que aí é importante. Isso tem que rolar independente de governo. O governo é uma coisa. Outra coisa somos nós na sociedade. Nós não podemos confundir essas instâncias, né? São uma coisa os progressistas no ambiente social, outra coisa é governo. O governo é um outro problema, né? A gente não pode se perder e ser só governo, nos limitarmos a sermos só governo. Tem que ter a nossa identidade na disputa social, apoiar o governo de um lado, mas antes de tudo é a nossa identidade. Nós somos assim. E está sendo legal porque nós estamos lembrando para eles o que nós somos, né? E o que eles vão ter que enfrentar. Não vão enfrentar a parada simples, não. Né? É isso. Perfeito. Você concorda que também está na hora de o governo fazer essa contraofensiva, porque a campanha já está aí no ar, né? A Globo já está